Olá, tudo bom? O motivo do vídeo de hoje é falar sobre a doença periodontal. Muito bem, a grande causadora da doença periodontal é a placa bacteriana, em desequilíbrio biológico. A placa bacteriana, ela é uma camada de bactérias microscópicas que se forma sobre o dente e ela forma a placa a cada 8 horas. Só que essa placa ela leva em torno de 24 horas para organizar e é a partir de 24 horas é que ela começa a produção de ácidos. Por isso, nós recomendamos que uma escovação completa, bem feita, ela deva ser realizada a cada 24 horas. Bem, a placa bacteriana só é visível com auxílio de corantes. Como a gente não utiliza normalmente corantes na escovação no dia a dia, você precisa executar uma técnica de escovação sem mesmo saber ou enxergar totalmente aonde ela está. Bem, uma gengiva saudável ela deve ter esse aspecto. Se você olhar bem de pertinho, ela é toda furadinha, como se fosse uma casca de laranja. E uma gengiva inflamada é assim como está vendo aqui em cima. Ela fica mais brilhosa e perde, né, aquelas pontinhas dela, né, mais inchada mesmo. Além disso, ela sangra com facilidade e dói também. Bem, para a gente entender o porquê de certas coisas, nós precisamos entender um pouquinho da anatomia. Então, se eu pegasse um dente como esse aqui, um premolar, e cortasse ao meio, essa é a imagem que eu teria. Então tem o osso alveolar, ligamento periodontal, o dente, esmalte, dentina, e aqui, esse espaço entre a gengiva e o dente, a gente chama isso de sulco gengival. Então, entre a gengiva e o dente, você pode imaginar que a gente tem aqui como se fosse uma cutículazinha solta, né? E entre esse espaço aqui, que a gente olha e parece extremamente pequeno, entrariam aqui, hipoteticamente, né, 200 bactérias de mãos dadas. Então, aqui é uma via livre e as bactérias elas entram ali, né? Embora a gente não escove essa região, ou tenha alguma dificuldade de penetrar com as cerdas nessa região. Então, aqui nós temos um sulco gengival normal, que mede entre 1 a 3 milímetros, e aqui um sulco gengival onde já houve a penetração da placa bacteriana. Essa placa ela se forma em 8 horas, em 24 horas está fabricando ácidos e os ácidos já estão inflamando a gengiva. Então, se você for escovar os dentes nesse momento ou passar o fio dental nesse momento, pode ser que aconteça um sangramento. Por quê? Porque anteriormente essa escovação não estava sendo feita corretamente e aí a placa bacteriana ficou aqui. Então, sangramento na gengiva é sinal de que a escovação não está sendo feita, tem alguma coisa errada. Precisa procurar o dentista para de repente remover tártaro ou alguma coisa assim, e também você precisa melhorar a sua escovação, escovar melhor. Muito bem. Quando a gente não escova corretamente essa área, o que vai acontecer? A placa bacteriana ela pode penetrar entre a gengiva e o dente e destruir o osso de sustentação. Pode acontecer cáries, manchamento nos dentes também, mas pode acontecer também problemas periodontais, como é o que a gente está vendo aqui. Bem, então, quando a gente chega nesse problema aqui, que já aconteceu uma perda óssea, um aprofundamento do sulco gengival, nós dizemos que a doença periodontal está instalada. Ou seja, numa situação normal você tem um sulco com 1 a 3 milímetros de profundidade. Quando ele passa a ter 4, 5, 6 milímetros de profundidade, a gente já chama de bolsa periodontal. Por quê? Mesmo com uma intenção boa, mesmo que você faça a técnica corretamente, você nunca vai conseguir higienizar lá no fundo dessa bolsa periodontal. E aí o que acontece? A situação ela vai crescendo cada vez mais e mais rápido, cada vez mais você vai perdendo o osso e vai tendo mais placa bacteriana no sulco mais profundo. E isso faz com que perca o dente. A perda dentária por problema periodontal é a maior causa de perda de dentes no mundo. Então, para a gente poder entender sobre a evolução da doença periodontal, quando um paciente chega no consultório, a primeira coisa que é feita é inserido um instrumento entre a gengiva e o dente até o fundo dessa bolsa periodontal, e esses valores são medidos e colocados em uma ficha para que a gente possa identificar a quantidade de perda óssea que já aconteceu.
nessa situação, mesmo que você tente fazer uma boa escovação, você não consegue limpar o dente. Isso poderia levar à perda do dente, a inflamações gengivais e maior perda óssea, porque é assim que a gente identificou a presença da bolsa periodontal. Então, nessa fase, a gente, com aquela escovação normal, você limpa por cima, mas você não consegue limpar mais aquele tártaro que está inserido entre a gengiva e o dente. Então quer dizer que você está sempre fazendo escovações repetidas e o tártaro continua lá embaixo, né? Então daí nesse ponto a gente precisa de uma intervenção. Inicialmente nós fazemos uma limpeza com ultrassom e jato de bicarbonato superficial para sanificar o meio, né? E depois, com base nessas fichas que foram feitas e onde foi identificado a presença de bolsa periodontal, é feita então as cirurgias, que são as raspagens subgengivais. Então nesse ponto precisa fazer anestesia e aí a gente raspa lá embaixo, né, bem lá no fundo, né, do subgengival, e fazer a raspagem e o polimento daquela superfície para que a saúde da gengiva ela possa novamente se restabelecer. Então, uma vez feito isso, a saúde restabelece e a gengiva desinflama. E quando ela desinflama, podem aparecer então as recessões gengivais, ou seja, a gengiva ela volta ao estado original dela, normal. Então, para a gente finalizar esse tópico de doença periodontal, eu gostaria de fazer ainda mais uma observação. Como a gente viu, o que causa toda a doença periodontal é a presença da placa bacteriana em desequilíbrio biológico. O que a odontologia vem fazendo até os dias atuais? Nos dias atuais, a gente ensina você a fazer a escovação e você deveria manter essa escovação para ter uma saúde dental, ok? Mas será que isso é suficiente? A gente analisando francamente o controle da alimentação e também a escovação de uma forma correta, seja das crianças, né, pelas mães, ou a gente mesmo, os adultos, né, com tantas atividades, será que a gente consegue ter uma escovação como é a correta? Na verdade, a gente normalmente não consegue fazer aquela escovação correta. E o outro lado é que mesmo a escovação mais correta, ela nunca será capaz de remover toda a placa bacteriana. E isso é que é o nosso problema. Então, assim, existe um índice de placa bacteriana chamado O'Leary. Como é que é feito isso? A pessoa faz a escovação, depois de feita a escovação, ela usa um pigmento que vai identificar a presença da placa bacteriana. E aí, as superfícies que ainda contêm placa bacteriana depois da escovação são contados, né? Em média, o que acontece? As pessoas conseguem remover 40% da placa bacteriana numa escovação normal, né? A gente diz que se você tiver uma boa escovação, com tempo, com cuidado e tal, você consegue até inverter isso aqui e consegue remover até 60%, 70% da placa bacteriana, né? Mas 100% da placa bacteriana você nunca consegue remover, né? Então, quer dizer que você escova os dentes várias vezes por dia, né? E em algumas áreas a placa nunca é removida? Sim, em algumas áreas ela nunca é removida. Especialmente em quem já teve algum problema periodontal, com algum resquício de alguma bolsa periodontal, isso é ainda mais preocupante, porque a pessoa precisa de mais cuidado, né? Então, o que eu queria alertar com isso é que existem muitos trabalhos científicos. Se você colocar na internet, pesquisar sobre índice de O'Leary, aqui tem simplesmente três exemplos, né? E são estudos grandes, que são feitos com 300, 400 a 600 pessoas, né? Então você veja que nesse primeiro estudo aqui, os anais do 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, né? Nesse caso aqui o índice O'Leary ficou em 84%, ou seja,
Dessas pessoas, elas conseguiram remover 16% da placa bacteriana nesse estudo, né? Aqui, na ordem dos médicos e dentistas, nesse trabalho aqui, os resultados ficaram entre 69,5% e 74%. Então, quer dizer, eles conseguiram remover de 25% a 30% apenas da placa bacteriana. Né? E aqui, ó, num outro trabalho também, ó, prevalência de cárie e comportamento de saúde oral numa amostra de pacientes da Clínica Universitária da UCP Viseu, Universidade Católica Portuguesa. Um trabalho de 2011, onde se observou o índice O'Leary de 60,85%, ou seja, eles conseguiram remover 40% apenas da placa bacteriana. Então, você nunca vai conseguir remover 100% da placa bacteriana, e essa placa bacteriana residual que fica é que é causadora de manchamento nos dentes, cáries, né? Problemas gengivais como inflamação, mau hálito muitas vezes, e os problemas periodontais também, né? E nós hoje estamos trabalhando com a odontologia do futuro. Qual é o objetivo da odontologia do futuro? A odontologia do futuro visa restabelecer o equilíbrio da placa bacteriana e não mais contar com a eficiência da sua escovação. É uma nova forma de abordar, algo que realmente veio para revolucionar e resolver essa questão do equilíbrio do meio bucal. Nós temos um trabalho no nosso site mais voltado para isso, para esclarecer melhor esse tipo de dúvidas. E eu peço que você assistam outros vídeos que a gente vai colocar. Já tem um material no site disponibilizando que pode esclarecer bem isso. E também nós vamos no futuro disponibilizar mais vídeos esclarecendo sobre o assunto. E qualquer problema, em qualquer momento, você pode nos ligar, pode conversar com a gente, que a gente está pronto para esclarecer qualquer dúvida. Ok? Um grande abraço.